Bom, então, esse é o projeto, né, por Luiz Gama, a História em 2 séculos. O projeto ele surgiu junto com o Del Garcês, na época do edital Retomada Cultural 2. É importante falar dos patrocínios, do patrocínio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E aí o projeto, né, por Luiz Gama, a História em 2 séculos, esse vem do primeiro trabalho que eu estou realizando profissionalmente, depois de formado, que eu comecei com o Del Garcês, fazendo a produção do espetáculo Luiz Gama, né, Uma Voz pela Liberdade, e que é um presente. E aí desse projeto de produção do Luiz Gama, a gente decidiu usar fazer essa abordagem, né, dos 200 anos de independência do Brasil, através da luta e do movimento antirracismo. Basicamente, a ideia do projeto, né, foi usar Luiz Gama para falar de 1822, né, até 1922, ou seja, dividindo aí em 2 séculos, e o Del falando sobre ele, já que é o Del que faz o Luiz Gama no teatro. No 2º século, é o Del Garcês quem conta a partir da história, da biografia dele, né, da história de vida dele. E claro, ele não tem 100 anos, mas aí ele vai nas ancestralidades dele, enfim. E o Del, ele tem uma mistura que eu acho que ela traz uma identidade brasileira muito profunda, porque ele tem indígenas na família, pretos na família, brancos na família, e eu acho que é aí que justamente muita gente pode se identificar. E a questão do racismo, ela permeia todo o documentário e o projeto, porque, enfim, ela tem esse atravessamento, né, por um dos personagens maiores, né, da luta do movimento negro, que é o Luiz Gama, e o Del, que traz esse personagem, e os dois juntos, eu acho que trazem essa mistura, e não tem como a gente fugir do tema que é o racismo, né? E aí entra a questão de pessoas da equipe, né? Pessoas brancas trabalhando nesse projeto, e é importante dizer que o projeto ele ganhou uma dimensão que não existia no início, né? O projeto ele nasceu muito modesto para se falar de outra coisa, e a partir do momento em que surgiu a ideia do título, o Branquitude Brasileira, né, que é o título do documentário, que é um produto desse projeto, e também a chegada da narradora,
porque a questão é que eu já tinha uma narradora antes de pensar no filme, né, propriamente, porque o filme ele não tinha o roteiro, inclusive a escrita do roteiro ela foi proposta no projeto para ser realizada também. Então é um filme que ele foi idealizado, mas para tudo ser construído desde o roteiro. Ele não chegou com o roteiro pronto. E eu tinha uma narradora que era uma amiga, enfim, e é uma mulher branca. E isso me causou um certo incômodo depois. Mas depois, enfim, pensando como usar essa estrutura, né, de ficha técnica que a gente já tem a favor do filme, enfim, e se puder contribuir com alguma coisa da causa, eu acho que pode ser muito importante. E aí nasceu a narradora, que é uma mulher branca, brasileira, que vive com todos os privilégios, enfim, tudo que é associado ao termo branquitude. E aí é onde eu acho que eu consigo também me colocar um pouquinho, sabe, fazendo uma autocrítica. E eu acho importante falar que o processo desse documentário, e agora que ele está chegando, né, no final, é um processo muito de uma viagem interna minha muito grande, assim. Eu precisei entender exatamente as minhas ancestralidades privilegiadas, porque quando a gente nasce, né, num país racista, branco, a gente não se dá conta, evidentemente, né, assim como nas literaturas, né, de muitos autores negros, eu acho que todos que eu li sempre contam dos primeiros momentos da infância, em que ainda não entendia, né, o porquê havia aquela distinção, até que a partir de uma determinada idade começa a ter essa compreensão. Eu posso dizer, e é isso que eu estou querendo dizer com esse título, Branquitude Brasileira, é o espelho disso tudo, desse racismo estrutural, porque quem estrutura isso é o branco, né? E aí quando você já nasce também dentro de uma estrutura, como é que você percebe essa estrutura e como é que você pode minimamente contribuir para uma causa muito maior e tentar buscar falar com os seus, que são as pessoas que estão ali perpetuando esses privilégios, né? E parece que às vezes, eu fico um pouco ainda com a sensação, eu tô me cagando de medo de fazer isso, né? De fazer esse documentário com esse título, porque assim, eu tô com muito receio de ser muito desrespeitoso, sabe? Por isso que eu tô realmente aqui me borrando, mas eu acho que eu fui trazido para isso, enfim, e fui aceitando também. Eu acho que eu queria, enfim, a forma de chegar ainda não me é muito clara, mas assim, a chegar com o Del, para mim foi super importante, e chegar, né, com o Del no Luiz Gama. Eu já presenciei, e agora essa é a questão, né, do rememorar tácito até a memória declarativa, né? Eu presenciei muitas cenas e atitudes racistas na minha infância, ou em forma até de humor, né? E tem um bom livro sobre isso, né? Que é a questão do racismo recreativo. E eu acho que a gente, quando cresce, aí vem aquela coisa da criança, né? E você já nasce dentro desse ambiente onde as pessoas espontaneamente já fazem piadas, e é difícil depois você romper, né? Você precisa de um entendimento, de uma leitura ou de assistir coisas para que você comece a entender que você faz parte desse racismo estrutural, e que você está sempre por cima. A narradora, por exemplo, é um texto que eu escrevi muito rápido, e eu falo coisas horrorosas naquele roteiro. E é engraçado porque tem algumas piadas que ela faz que alguns amigos pretos não entenderam, e os brancos entenderam de cara. A questão do humor, por exemplo, que eu tento trazer para o documentário, através da personagem da narradora, isso estava me incomodando muito no início, a questão de sempre estar ali numa falta de respeito, até que eu li um trechinho da Jamila, enfim, falando sobre o humor, e que se não for um humor por um humor simplesmente ali gratuito, é bem-vindo. Isso já me deu eu vou me respaldando com esses conceitos, enfim, ou com algumas explicações de pessoas que eu, pelo menos, são as minhas bases
acadêmicas, científicas para esse trabalho. Falar dos meus privilégios, falar de como eu estou percebendo eles, é um conhecimento de tudo isso, né? E fazer com que isso seja, de certa forma, transformado através da arte, de um filme, de um documentário, de uma peça de teatro, enfim, de uma tela, um gesto político. Ser ou não ser racista, essa questão assim shakespeariana, né, não é uma questão que existe do racismo, porque eu acho que a gente nunca deixa de ser. Pelo menos agora, nesse momento aqui no Brasil atual que a gente vive, eu acho que eu não vou deixar de ser, eu acho que as pessoas com quem eu convivo não vão deixar de ser, ou, sabe, não existe uma ruptura. Agora eu não sou mais, sabe, li tal livro, agora eu não sou mais racista. Isso não existe, porque assim, ele está tão infiltrado em tantos detalhes, em tantas coisas, que a gente não existe não ser mais, é um aprendizado. A gente tem que estar atento a tudo o tempo todo, e é um aprendizado que eu acho que ele tem que ser feito com muito carinho. As pessoas, elas precisam entender por que aquilo é racismo, né? Para mim, pensamento de historiador, né? Se eu estou trabalhando num documentário, isso pressupõe documentos. Então, a gente começa no filme. O filme segue na ordem mais lógica possível, assim, ordem cronológica. A gente começa no 7 de setembro de 1822. Logo depois a gente faz uma análise da primeira Constituição do Brasil, já que esse país nasce, né, em relação à sua independência, né, enquanto uma nação, um Estado, na sua parte administrativa. Então a gente tem, logo em seguida, assim que nasce um país, precisa nascer uma identidade, uma cultura, uma legislação, enfim, tudo precisa, né, porque tudo até então era de colônia. A gente tem a primeira Constituição em 1824, o Del faz uma análise desse documento que eu acho bastante interessante. Depois a gente vai atravessando alguns documentos até chegar no ano de 1922, inclusive um documento que eu tive contato pela primeira vez, e até a gente da equipe da peça, né, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, de ler a carta que o Luiz Gama escreveu a Lúcio de Mendonça, e que é o documento que conta a biografia do Luiz Gama, né? Tudo que se sabe sobre o Luiz Gama está nessa carta, e inclusive sobre Luísa Maim. Então é um documento de uma importância histórica enorme. Então são documentos, os documentos, eles vão contando a história do Brasil. E aí depois, quando vai chegando mais perto dos dias de hoje, são os documentos do Del. E aí os documentos do Del não é só contar a história do Del, é o que está por trás e em torno da história do Del. Isso que é importante das pessoas saberem. Quando você mostra uma carteira de trabalho para uma pessoa preta, ela não é qualquer documento. Eu não sei te dizer exatamente onde que está minha carteira de trabalho. Eu nunca precisei dela para mostrar para ninguém como documento. Eu nunca tive a preocupação de andar com a minha carteira de trabalho na bolsa. Aliás, eu tenho percebido que eu tenho pouquíssimas preocupações em termos de porte de documentos, de notas fiscais, de coisas assim, quase zero, porque muitas vezes eu não preciso. Então, o Del trazer a carteira de trabalho dele, né, para esse documentário é importantíssimo. Não é só é o que o documento diz.
Carta de Luiz Gama a Lúcio de Mendonça. São Paulo, 25 de julho de 1880. Meu caro Lúcio, recebi o teu cartão com a data de 28 de pretérito. Nasci na cidade de Salvador, capital da província da Bahia, em um sobrado da Rua do Bangala, formando o ângulo interno em A Quebrada, logo à direita de quem parte do adro da Palma, na freguesia de Santana, a 21 de junho de 1830, pelas 7 horas da manhã, e fui batizado aos 8 anos depois na Igreja Matriz do Sacramento da cidade de Itaparica. Muitos nasceram aqui, eu tenho filhos e netos, todos nasceram em Água Funda. Também não posso dizer o que cada um pensa, tintim por tintim, porque eu não estou nos pensamentos de vocês. Tá bom? Não estou no pensamento de ninguém. A gente visitar esse cemitério dos Pretos Novos, ali nas escavações que eles conservam ali ainda aqueles ossos, a gente vê nitidamente ali crânios, braços, pernas, dedos, e restos de objetos que junto àqueles corpos eram jogados ali. Eles eram coisas, objetos que eram colocados no lugar destroço, lugar de fosse lixo. É impressionante. Na verdade eu faço trabalho aqui já há 6 anos aqui nessa região, contando um pouco da história da Pequena África, né? E contando um pouco dessa história da Pequena África, como foi cunhada o nome, porque a importância dessa região para a história não só do Brasil, como da América inteira, a pouca importância que se dá a esse espaço. Estamos aqui no Patrimônio Mundial da Humanidade, que até hoje não se cuida, não tem um cuidado, né? E se é Patrimônio Mundial da Humanidade não é mais do Rio de Janeiro, é de todo mundo. Então a gente vai contando todo esse complexo, conta a história e termina lá no Cemitério dos Pretos Novos. O racismo, ele chega no seu ápice quando o preto começa a fazer o discurso do colonizador, né? Defender esse colonizador, defender essas ideias. Isso aqui foi um patrimônio considerado de memória sensível, né? Isso aqui é um sítio arqueológico de memória sensível. É esse o termo. E aí a gente fala sítio arqueológico de memória sensível. Agora, por quê? Porque aqui entendeu-se que houve uma barbárie comparável ao Holocausto. E por incrível que pareça, tem pessoas que negam o Holocausto. Se o cara nega o Holocausto, escravidão, então ele vai negar mesmo, né? Qual é o nosso papel de educadores como vocês? Todos nós somos educadores nativos, aqui está começando, que é o quê? É justamente mostrar para as pessoas a importância desse lugar, porque se a pessoa não tiver conhecimento disso aqui daqui a pouco vai acabar. Daqui a pouco eu vou ter que pedir permissão com a gente branca para poder falar do cara. Posso falar rapidinho? Daqui a pouco vai ter uma cancela aqui. E aí a nossa memória vai pro ralo. E é bom que vocês gravem bastante. Eu sempre lembro quando chegou em 45, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que as tropas aliadas chegam na Polônia, né, que vão mostrar os campos de concentração, e aí mostra Auschwitz, né, abre-se Auschwitz para o mundo, ninguém sabia o que era um campo de concentração, né, e aí tinha um militar que pediu para a imprensa e os jornalistas filmarem e fotografarem tudo. Filma, fotografa tudo, registra tudo. Aí um jornalista perguntou para ele por quê, né? Por que você quer que a gente registre tudo, tire foto? Ele falou assim,
registre tudo, tire foto de tudo, porque daqui a algumas décadas surgirão um monte de idiotas dizendo que não aconteceu. E aproveita que vocês estão aqui, registrem tudo, filmem tudo, mostrem o carro do Malongo e daqui a um tempo vão dizer que esse cais aqui nem existiu, né? Essa história de escravidão foi uma grande bobagem inventada por nós negros. Isso agora é bem exagerado. O que eu vou falar para eles agora aqui, que vieram 12 milhões e meio de africanos do continente para cá. 12 milhões e meio foram embarcados em África. Chegaram... Aqui só chegaram 10 milhões e 700 mil. Então morreram 1 milhão e 800 mil no caminho. Foram jogados ao mar. E alguns foram morrendo aqui, né? Morre na Guanabara, morre no desembarque, morre na casa de engorda, morre antes de ser vendido, morre nos galpões. Milhões e milhões. E foram 25 milhões de africanos envolvidos no tráfico. Só na África morreram 11 milhões sem ser embarcados. E por isso que esse espaço aqui, a ONU, a Unesco entendeu que houve uma barbárie. E aí se alguém perguntar para vocês, isso aqui é escravidão, existiu ali, não, vai ver o Cais do Malongo lá. Ó, esse Cais do Malongo aqui, para quem não sabe, é uma obra pública, tá? Pode falar para todo mundo. Foi uma obra feita pelo prefeito da época. Ou seja, o Estado era sócio da escravidão. Esse cais aqui foi feito para profissionalizar o desembarque de africanos. Ou seja, era uma obra pública, pago com o nosso dinheiro, né, pago, para poder fazer essa obra aqui. É uma vergonha, O pessoal fala, é uma vergonha. O Estado era sócio, tá? O Estado era sócio da escravidão e tinha pleno conhecimento do que era feito aqui e a barbárie que se praticava contra a população preta. Está sendo assim muito emocionante, eu sou assim eternamente grato, está sendo assim um privilégio. Surgiu através do próprio Antônio, que me deixa muito feliz, eu acho uma ideia muito criativa, inusitada, talvez até um estranhamento, mas ela é totalmente justificada, porque no caso Luiz Gama, ele é bem representativo, muita gente se identifica com ele, porque ele tem uma história assim exemplar no mínimo de auto-reparação. E ele é um homem, um herói, um representativo, né, de uma luta abolicionista. Ele é precursor do abolicionismo. Nessa luta, ela vem desde o século retrasado, desde sempre, mas ela é permanente, ela é necessária, ela é atual. A gente ainda tem que lutar contra o preconceito, contra a desigualdade, contra a exclusão, contra o racismo, né, estrutural, ainda infelizmente tão presente. Aí quando se trata da Semana de Arte Moderna e de todos os tantos e tantos movimentos, né, artísticos, culturais e políticos, essa história preta, esses personagens pretos são excluídos de forma intencional. Então esse documentário é feliz nesse sentido mesmo, de recuperar
a memória e importância desses personagens e dessa história. E também incluindo aí a questão da independência do Brasil, né? Até que ponto somos independentes? Nós ainda somos ou não somos colonizados? O Brasil é eternamente colonizado. Nós já estamos vendidos ao colonizador e a gente precisa desconstruir, a gente precisa descolonizar. Esse trabalho que diz muito sobre o Brasil ao longo desses 200 anos, passando aí no recorte da vida do Luiz Gonzaga Pinto da Gama, ou Luiz Gama, né, pelos 200 anos de independência do Brasil e também pela Semana de Arte Moderna. Essa abordagem é muito interessante, onde se coloca toda a história do Brasil ao longo desse período, o homem brasileiro, aí vai também pela minha história, né, de artista, de ator, que vivo, o próprio Luiz Gama, no espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Isso é muito representativo, diz muito sobre as pessoas excluídas, em especial sobre o povo preto excluído ao longo da história do Brasil, o quanto houve os apagamentos, tanto da história, quanto da importância de heróis e heroínas pretos, invisibilizados, né? O quanto eles são excluídos, a própria Semana de Arte Moderna, isso é sabido. Não foi registrado, né, a importância de homens e mulheres negras importantes na literatura. Eles não foram reverenciados, não foram homenageados, não participaram desse movimento, por exemplo, quando eu estou falando da Semana de Arte Moderna. Isso foi tudo de uma forma intencional, né? Isso é um reflexo do racismo, né, estrutural, sistêmico, que existe desde sempre no Brasil. E esse trabalho é um instrumento, né, de luta antirracista, à medida que ele traz à tona esses personagens, essas histórias, de forma que a gente ajude, né, a perpetuar a importância dessa história preta, de inclusão, como eu falei, de heróis e heroínas invisibilizados. É um instrumento também, né, que contribui esse documentário para aquela lei 10.639 que foi reformulada, que fala exatamente da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e indígena, né, nas escolas, nos bancos escolares. Eu espero, e a gente vai lutar por isso, para que esse documentário ele chegue às escolas, desde a alfabetização, ensino médio, fundamental e às universidades. Um prazer, uma honra, estou eternamente agradecido. Esse encontro, essa experiência vai ficar para sempre, vai ficar para a minha vida, para a vida da gente, para o meu trabalho, nosso trabalho, né? Inclusive, a gente sabe o Antônio, ele é produtor também do espetáculo Luiz Gama, ele vem contribuir muito grandemente para a continuidade, nos motiva a continuar a trajetória do espetáculo Luiz Gama, que, por sua vez, também não somente conta a importância do Luiz Gama, a história dele, mas a gente traz uma contextualização, a gente faz aquela espécie de uma história comparada. A gente compara o Brasil de Luiz Gama do século retrasado, o Brasil escravocrata, com o Brasil de hoje, ainda escravocrata, sob diversas formas, prédio, né, da época, da Semana de Arte Moderna, né, é bem emblemático, significativo, tem tudo a ver. Foi emocionante fazer naquele cenário, abordando exatamente esse tema, né, e isso é maravilhoso para todos nós. A nossa expectativa é que ele seja assistido por um número imenso, incontável de pessoas. A gente quer mais é que essa história, né, seja escutada, ouvida, entendida e, mais do que isso, praticada, né, porque o objetivo maior que eu falei é ele ser um instrumento, né, contra o racismo, contra o preconceito, contra a desigualdade. Se ele for para todas as escolas do Brasil e do mundo, isso vai ser maravilhoso para todos nós. É um ideal, mas como eu sou muito otimista, muito positivo, é essa a minha expectativa. Gente, vocês tendo ou não oportunidade, procurem assistir o nosso documentário. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que vocês vão gostar e conhecer mais ainda uma parte da história do Brasil que foi apagada em personagens invisibilizados, especialmente o Luiz Gama.